que também são incumbidos de determinadas missões. O problema é que muitas pessoas, tá, interligam a palavra quimbanda, quimbandeiro, com feitiçaria, com magia para a maldade. Não, ele é de quimbanda, ele só faz maldade. Tá? Então dá a entender que pelo fato dele ser quimbandeiro, que ele não pode ser feito, que ele não pode ser consagrado a um orixá. Isso é uma ignorância. Entendeu? Até porque quanto mais preparado for o sacerdote afro, mais capacidade ele tem para combater o mal, porque os nossos filhos, os nossos orixás, depois de preparados, nós os devolvemos ao mundo. Nós não queremos que fique ninguém na casa. Você recebeu o seu baxé, vá à luta. Se está precisando de homem, vá procurar o homem. Está precisando de mulher, vá procurar a mulher. Se está precisando de emprego, vá procurar o emprego. Se está precisando de sossego na sua casa, vá procurar esse sossego. Se você está precisando de acabar com a droga na sua casa, e eu estou aqui para te ajudar. Mas de repente esse orixá, ele tem lá uma pessoa que tem uma demanda com ele de vida e morte. Então ele chega para mim e fala, meu pai, eu estou com uma demanda de vida e morte. Tem uma pessoa que não está demandando comigo espiritualmente, é uma coisa material, é uma coisa física, tá? Por uma questão disso. Então eu vou consultar o orixá, ver o que o orixá vai me dizer, o que o jogo, o orixá através de Exu, vai me dizer. Está entendendo? Até porque não é fazer o mal, chama-se dar o troco. Por quê? Não é pelo fato de eu ser quimbandeiro que uma pessoa vai chegar na minha casa e vai dizer assim, olha, eu lhe pago 1 milhão para o senhor matar fulano, cicrano, beltrano. Isso não existe. Sabe por quê? Porque todo ser humano, ele tem um Eledá, ele tem um anjo de guarda que o protege. Deus protege a todos nós. Deus nos mantém sob o seu manto divino e sagrado. Então não adianta você fazer um feitiço de umbanda, de quimbanda, de candomblé para destruir uma pessoa que não lhe fez nada, porque muitas das vezes aquele que vem pedir o feitiço é o verdadeiro vilão. Então nós temos que ter a capacidade de saber interpretar, conforme eu já disse, interpretar o jogo, ver nos olhos daquela pessoa se ele é verdadeiro, se ele não é o verdadeiro vilão. Nós não podemos nos deixar levar pelo vil metal. Eu te dou 1.000, 2.000, 3.000 reais para você fazer isso. Não, porque aquela pessoa também tem seus protetores, tem seus mentores espirituais, assim como nós temos. Então nós temos que ter esse cuidado. Se você verificar no jogo que realmente, no oráculo, aquela pessoa realmente está querendo, tá, pôr em risco a vida daquela pessoa ligada à minha comunidade, à sua comunidade de terreiro, ou então um consulente, uma pessoa estranha, aí é diferente. Tá? Olorum, Exu, vai te dar permissão, porque você tem como perguntar se você pode entrar naquela demanda, naquela briga. Aí você vai procurar o quê? Você vai procurar os ensinamentos que você obteve lá. Porque se o zelador não tiver ensinamento de quimbanda, de umbandomblé, tá? Muitas das vezes de xambá, de candomblé, de caboclo, tá? Ele está carente de conhecimento. Então é aquele filho de santo, fala assim, poxa, eu procurei aquele filho de santo, desculpem, aquele orixá da minha casa, meu pai falou que só tem mão de prosperidade e que ele não vai poder fazer nada, ele vai sair, quer dizer que eu investi 7 anos na casa dele, e na hora que eu preciso, uma questão física, material, espiritual, ele diz que não pode fazer nada.
que ele não mexe com isso, eu vou ter que procurar uma outra pessoa. Por isso, daí essa rotatividade de pessoas indo de barracão em barracão, que a gente chama de fura-roncó. Então, gente, se você toma de uma pessoa para consagrá-lo a um orixá, você assume um compromisso, você assina um documento espiritual com ele, de que você será salvaguarda dele na época de vaca gorda, na época de vaca magra, na paz e na guerra. E na guerra, seja qual for, você vai descobrir se ele é o causador da guerra, você vai chamar a atenção. Não, você é o causador da guerra. Eu não vou comprar essa briga porque você é o causador da guerra. Mas se ele é vítima, com certeza, eu vou mexer a minha panela. Eu vou mexer a minha panela de feitiço e eu vou dar o troco àquela pessoa que está tentando prejudicar quem? Aquele orixá que pertence à minha comunidade de terreiro. É quando eu vou fazer uso que lá da quimbanda, lá do candomblé de caboclo, lá da jurema, lá do tambor de mina, é que eu vou pedir, tá, aos Exus Eguns que nos acompanham, que estão conosco nesse dia a dia, que são o responsável pela nossa sensualidade da pele, a sensualidade da pele, tá? É aquele que faz voltar amores, afasta, atrai, tá? É que consegue, porque eles são mandatários dos orixás, dos voduns, dos inquices. Então hoje nós não temos como realizar nada dentro de uma casa, de um terreiro afro-brasileiro, sem prescindir da ajuda dessas entidades. Então, gente, existem feitiços e feiticeiros. Então, o meu pai, meu zelador de orixá, aquele que me fez dentro do tambor de mina, tá? Era conhecido como curador famoso no Maranhão. Tá? Ele me ensinou parte do que eu sei. Mas ele disse: eu não vou lhe ensinar, eu vou lhe dar apenas a vara para pescar. A isca você já tem. Então é isso que nós temos que descobrir naquelas pessoas que pretendem ser iniciadas aos orixás. Tem que saber se eles têm a isca. Porque o anzol nós só podemos dar se aquela pessoa tiver a isca. Porque se ele não tiver a isca, ele não tem. Você tem que saber qual é a folha, quais as folhas que ele tem na mão. Se ele não tiver a folha, todos têm uma folha. Todos têm, indistintamente, a folha do bem e a folha do mal. Agora, nós sacerdotes, nós temos a folha da cura, porque não da cura pelo lado do curandeirismo, porque curandeirismo é crime, está lá no Código Penal. Tá? Não, é a cura espiritual, é a cirurgia espiritual, é aquela que não se corta nada, é aquela que não se dá remédio. Pai de zelador de orixá não dá remédio para ninguém, não dá antibiótico, porque ele não é médico, ele recorre ao corpo de médicos curadores astrais para curar a doença de uma pessoa, ou pelo menos, se não curar, pelo menos minorar o sofrimento daquelas pessoas que nos procuram. Então, para vocês sentirem como que a coisa é mais complicada, não é essa vulgaridade que hoje se estabeleceu hoje nas redes sociais. Todo mundo oferece um feitiço, é um ofertório para lá.
é um ofertório para cá, para obter isso. Você escreve 7 vezes o nome da pessoa virado assim e bota. Isso é um feitiço, isso é um tipo de feitiço. Não tem que ser a pessoa que tem que fazer. Quem tem que fazer é o ministrante. Quem é o ministrante? O ministrante é o Babalorixá, tá? É o sacerdote afro-brasileiro. Você não pode otorgar um filho uma coisa que ele não está preparado ainda, porque você não sabe ainda qual é a isca que ele vai colocar no anzol. A mesma coisa é um consulente que vem e pede um trabalho, você não pode mandar ele sequer segurar um frango, sequer segurar um pombo, porque ele não está preparado. Você é que tem que fazer. É como o médico, no ato da cirurgia, ele está ali para o ato principal, mas ele tem todo um corpo de instrumentadores, anestesista, enfim, que irão auxiliá-lo. Mas o ato principal, quem pratica é ele. É a mesma coisa aqui dentro do culto afro-brasileiro. Então, o que ocorre lá dentro do Queto, do Jeje, do Nagô, não é diferente do que ocorre aqui lá no Xambá, de uma forma diferente. Lá dentro do candomblé de caboclo, de uma forma diferente, mas se você for traduzir em miúdos, você vai ver que se trata da mesma coisa, se trata de espiritualidade, se trata de pessoas que foram buscar a sua ajuda para a resolução, para a solução de um problema de natureza material ou espiritual, ou de um problema patológico, gerado por um problema de natureza espiritual. Quantas das vezes a pessoa diz, eu estou enfeitiçado, eu estou sob efeito de feitiço. E quando você vai ver, a pessoa não está sob efeito de feitiço, mas só que aquele feitiço não foi um feitiço colocado, foi um feitiço absorvido, porque tem isso também. Tem o feitiço colocado, tem o feitiço absorvido. Porque nós, com nossos próprios atos, com nossos próprios desrespeito aos nossos mentores espirituais, nós com isso perdemos espiritualidade e eles vão se afastando, eles não vão embora, porque eles nasceram conosco, mas eles são polivalentes, eles têm um lado bom e têm um lado ruim, assim como uma bateria tem um polo positivo e tem um polo negativo. Ora, se o sujeito nasceu com aquilo, ele não liga, o que ele faz? Ele não vai embora, mas ele se afasta e deixa o outro lado, que é o lado negativo. E com isso, aquelas pessoas começam a absorver negatividade, porque o astral está cheio de negatividade. A pessoa começa a enfeiar espiritualmente. Quantas pessoas que chegam na minha casa, eu vejo assim, a pessoa tem espiritualidade, mas está feia espiritualmente. Eu tenho que embelezar aquela pessoa espiritualmente, porque existe a beleza externa, exógena, tá? E existe a beleza interna, que é a beleza endógena. Endo vem do latim interior, interno. Então, nós temos que descobrir quando essa pessoa não está com essa beleza. Nós temos que restituir aquela beleza. Nós temos muitas das vezes que doutrinar. Na realidade, nós somos, babalorixás, zeladores de orixás, nós somos nada mais, nada menos do que também evangelistas. Não que nós vamos ensinar o evangelho, mas nós vamos ensinar a doutrina afro-brasileira para aquela pessoa. Somos doutrinadores do culto afro-brasileiro, porque o que tem aparecido na minha casa e na casa de muitas e muitas pessoas que se dizem enfeitiçadas, sob magias. Então nós temos que saber de onde veio aquele feitiço, se é um feitiço colocado, ou se é um feitiço absorvido. Tem isso. Mas infelizmente, muitas das vezes, o sacerdote, no afã do vil metal, das patacas, alguns até por necessidade, infelizmente,
tá? Mascaram isso e tomam daquela pessoa e vão realizar aquele trabalho que não está certo. Por quê? Porque o problema é de uma outra ordem. E sendo de outra ordem, vocês têm que agir de acordo como manda o nosso figurino. Gente, eu vou continuar com esse tema sobre feitiços e magia. Mas antes, como sempre, eu encerro a minha preleção, tá? Fazendo uma louvação, tá? E a louvação que eu faço hoje a Exu Egum, esse companheiro inseparável que não nos abandona nos momentos de alegria, de tristeza, de vacas magras, de vacas gordas, enfim. Tá? Os chamados Exus Eguns, que merecem de nós todos os respeitos e que estão aqui na nossa casa todo dia, toda hora, todo momento. Nós nunca estamos sozinhos. Né? Então, Cobalarô Exu Emojubá. Exu, vencedor de demanda, quem te mandou vencer foi Ogum que veio de Aruanda. Ogum, Exu, vencedor de demanda, quem te mandou vencer foi Ogum que veio de Aruanda. Exu, nas 7 encruzilhadas, ele tem sua majamba como mandatário do seu rei. Salve Exu, Cobalarô Exu, Mojubá. Até o próximo encontro. Axé.